Um teste nesse aqui. Se não ficar legal, a gente para. Amém? Glória a Deus. Uau. Acho que vai ficar bom, né? Só tira um pouquinho aqui desse retorno. Glória a Deus. Se quiser eu tiro aqui. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, amados? Graça e paz. A paz do Senhor. A paz de Deus. Faz muito tempo que eu não ministro aqui embaixo. Faz bastante tempo mesmo, né? Glória a Deus. Mas esse contato mais próximo é legal. Se alguém cochilar aqui, já... a gente já pega, né? Glória a Deus. Amados, que bom é estarmos aqui. Não importa, quero dar... Acredito que tem muita gente aí pela live. Não sei, deve ter. Porque não puderam vir por esse tempo. Um abraço, que a mão de Deus esteja com você aí. E nós que estamos aqui, queridos, eu creio que Deus tem algo para nós. Amém, amados? Newton. Pelo jeito, o Newton é conhecido de algumas pessoas e conhece algumas pessoas aqui. Esse é o pai do Eike. Amém, amados? Congrega conosco, o Eike lá em Aporé. A mãe dele já esteve lá, mas ele vai mais com a tia Ziliane. Amém? Glória a Deus. E para que o nome do Senhor seja glorificado, também eu falei com Deus a respeito de milagres em Aporé. Falei com Deus: Senhor, eu te pedi para o Senhor não me levar muito na visão de milagres em Cacilândia, porque as pessoas estão mal acostumadas. Começa a lotar a igreja só por causa de milagre. Eu falei: não quero mais, Senhor, eu quero que o Senhor me poupe nessa área, em Cacilândia. Aí agora eu fiz uma oração diferente: libera os milagres para Aporé, Senhor. Aqui eu falo para Deus só aquilo que o Senhor quiser fazer. Eu não posso, claro, impedir o seu agir. Se o Senhor quer fazer, faça. Mas lá na Aporé eu falei para Deus, pedi para Deus, me humilhei para Deus, fazer milagres ali. E nós já temos vários milagres para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Estancamento de hemorragia que tinha que passar por cirurgia, Deus curou. Deus curou uma pessoa lá de dores incríveis. A outra é porque estava travada, ele estava travado por conta de um problema de acidente. Deus já liberou também, glória a Deus. Amém? Maravilha, obrigado, querido. Então tem milagres acontecendo assim, sabe? Coisa linda mesmo, coisa linda de Deus. Coisa linda de Deus. E nós vemos a mão de Deus operando. Por que eu fiz essa oração? Eu já te expliquei. Amém, amado? Porque Cacilândia estava uma fase assim. A igreja vinha atrás, as pessoas, melhor dizendo, vinha atrás do que Deus queria fazer, e eu sei que Ele ainda quer. E as pessoas vinham só interessadas numa bênção, num milagre. Eu falei: Deus, eu posso estar errado. Eu sei que milagre atrai pessoas. Porém, eu não quero mais me decepcionar. Vocês não têm noção quanto dói aqui dentro quando você vê uma pessoa curada, liberta, e depois vira as costas para Deus. Você não tem noção que dói. Aí você fala assim: poxa, mas quem fez foi Deus. Sim, mas através de quem? Sim ou não? Através de quem? Não é da nossa vida que Deus opera? E aí quando você vê uma pessoa que foi curada de AIDS aqui dentro da igreja, eu não posso dizer nome, mas esses dias, acho que se você estiver no culto, você vai lembrar que eu liberei uma palavra: Deus está curando uma pessoa aqui de AIDS. Agora, faz o que? Um mês atrás aí. Eu só não posso... Vocês lembram disso, que eu liberei essa palavra? Amém, glória a Deus. Eu não posso revelar quem é a pessoa, porque a pessoa não aceita. Mas depois eu fui conversar com a pessoa. Para pegar o resultado agora, essa semana. Então, aquilo que Deus manda entregar, eu entrego. Amém, amados? Eu só não estou fazendo desafio. Obrigado. Cadê o Anísio? Foi embora, foi lá fazer contabilidade. O Anísio relembrou alguns milagres, mandou para mim uns vídeos de coisas lindas que Deus fez aqui. E eu comecei a ter até saudade de não receber apenas a ordem de Deus para orar por um milagre, mas pela fé, o desafio que a gente sabe do dom que está na vida da gente, e a gente desafiar uma situação e ver o milagre acontecer. Amém, amados? Então note bem, aquilo que Deus manda a gente falar e fazer, a gente faz.
Eu só não quero fazer o que eu estava fazendo. Por exemplo, descer do altar e desafiar uma situação e ver o milagre acontecer. Por quê? Decepciona a gente. Porque muitos só estavam vindo atrás do milagre. E dói, eu falo para vocês que dói. Agora, se isso dói em mim, imagina no coração dele, do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, note bem, esse louvor que esse menino cantou agora. Talvez alguns de vocês já tiveram por um fio para cair. Mas Deus sustentou você aqui. Então não deixe nada tirar você da presença de Deus. Sabe por quê, amados? Porque lá no final, nós não vamos ter desculpa porque paramos. Nós não vamos ter desculpa porque desistimos. Sendo que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém, amados? Então não há desculpa para a gente parar. Amém? Porém, temos que tomar cuidado com alguns detalhes. Conversando com esse irmão aqui no momento de alegria vê-los, né? E ele fez uma brincadeira saudável, tá? Ele, você, pastor, ainda bem que o pessoal que faz como é que chama quando faz aí a previsão do tempo, não erraram. É o mês da mentira, mas não erraram. Está chovendo mesmo. E claro, com muito carinho, eu fui falar com ele. Falei, irmão, você sabia que esse mês de abril já se chama abril porque está abrindo o calendário hebraico, ou seja, o calendário do judeu? Agora preste atenção, né? Talvez você já me ouviu falar isso, eu vou repetir. Esse é o mês que se abre para que todas as promessas de Deus comecem a acontecer para Israel. E Deus fala que nós e eles agora somos um só povo em Cristo Jesus. As mesmas promessas que estão sobre ele agora também está sobre nós. Amém? Então preste atenção. Aí o chifrudo botou no cabeça de alguém para tirar o primeiro dia do mês e celebrar o quê? O dia? Consagrando o mês das bênçãos de Deus, ou da liberação de todas as bênçãos de Deus, consagrando esse mês para Satanás. Como assim, pastor, para Satanás? Quem é o pai da mentira? Se ele é o pai da mentira, inaugurar o dia da mentira no mês de... Não podia ser lá no mês de fevereiro, de janeiro, sei lá o quê. Não podia ser dia nenhum. Mas por que escolheram o dia 1º de abril? Para consagrar o mês em que se abre o calendário hebraico, ou judaico, ou hebreu. São 3 nomes para a mesma nação. Se um dia vocês quiserem, eu explico sobre isso. Agora, você note bem, por que escolheram isso? Justamente para barrar aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque a gente, na inocência, a gente acaba fazendo pegadinha com os outros no dia da mentira. Eu lembro que quando a gente criança fazia essas pegadinhas, né? Fazia essas pegadinhas, até depois de casado, eu lembro que a gente de vez em quando fazia umas pegadinhas esquisitas com algumas pessoas. Não, querida, é mentira, 1º de abril. Ou seja, numa situação dessa, a gente está se aliançando com quem? Com o pai da mentira, e tirando das nossas vidas as promessas de Deus para nossas vidas. E é isso que me preocupa. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você tenha consciência de tudo que nós fazemos aqui é para te ajudar a ser uma pessoa não vencedora, porque vencedor qualquer um pode ser. Pode ou não pode? Sim ou não? Qualquer um pode ser um vencedor. Qualquer um pode batalhar e conquistar, seguindo alguns princípios do investimento, do empreendimento. Qualquer um pode fazer alguma coisa na sua vida que a vida dele prospere. Qualquer um pode prosperar, qualquer um pode dar certo na vida. Pode ou não pode? Qualquer um pode. Agora, isso é o ser vencedor. Amém, amado? Isso é ser vencedor. Agora, para nós tem uma promessa adicional. Tem ou não tem, Vilma? Qual é? Ser mais que vencedor. Porque se o que vence sem Deus, ele chega aqui, o que vence com Deus, no mínimo tem que ser o dobro. Amém, amados? Com Deus, no mínimo, precisa ser o dobro.
Agora, com menos pessoas, eu posso falar de você, Júnior? Com menos pessoas que posso falar de você? Eu vou te expor. Falei com o Rafael hoje, falei, você pega no pé daquele Júnior não, hein, rapaz? Eu ministrando, o Senhor colocou em meu coração a lembrança de uma conversa que nós tivemos. E o Senhor falou assim para mim, pastor, eu quero vender livre, tantos mil por mês, aqui nessa loja. E eu orando, de repente me veio, pá, bateu um impacto no meu coração, e eu lembrei. E sei que foi de Deus aquela lembrança. E quando eu comecei a orar, Senhor, traga isso para a vida dele, o que ele está desejando, porque o Senhor é poderoso. Sabe qual foi a resposta de Deus para mim naquele dia que eu não podia falar para você? O Senhor falou assim para mim, só depende dele, porque eu estou pronto para entregar. Aleluia, oh glória, amém? Só depende dele. Bom, em suma, o que eu quero que você entenda, que só depende de nós, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas em nossas vidas. Amém, amados? A pastora fez uma colocação aqui na abertura que nós já ensinamos por esses dias. Seja intencional, toda vez que você entrar por essas portas para dentro. Não entre por entrar, não venha por vir. Ao sair da sua casa, num dia como esse, que você poderia estar lá fazendo uma sopa de fubá com couve, oh delícia, um ovo estralado lá no meio, assim ó. Deu até fome, né? Você veio, amém, amado? Você veio, oh glória, eu me alegro com isso que vocês não têm noção, eu me alegro. Pastor, mas nós não temos hoje, comparado à frequência de domingo, não temos ninguém na igreja. Tem sim, você está aqui, louvado seja Deus. Você está aqui. Então, para quem já pregou para 2 pessoas no começo desse ministério, eu pregaria para 2 pessoas que estivessem aqui hoje, como se a igreja estivesse cheia. E é assim que vai ser hoje, em nome do Senhor Jesus. Porque eu não sou pastor para pregar feliz só porque tem multidão ou porque tem muita gente. Não, eu sou pastor para pregar com empolgação aquilo que Deus me deu para pregar. Louvado seja Deus. Não importa se seja 2 ou 3, porque Jesus disse, onde tiver 2 ou 3, ele vai estar lá na esquina olhando de longe. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no meio, oh glória, amém, amado? Então Jesus não falou que estaria lá na esquina nos olhando, não, ele falou que vai estar aqui. Salmo 8, para a gente começar, por favor. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, repito, porque conhecemos o pai do Eike, e ele conhece algumas pessoas aqui. Agora, me admirou muito, o propósito de vocês ter saído de Aporé hoje foi vir para o culto? Meus, o que ele falou? Oh, glória. Aí você vai voltar no domingo que vem, traz ele. Vem com a família toda, que aí eu quero ver ele cantando para a igreja lotada aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Salmo 8 diz, está lá no telão já, vamos acompanhar. Ó Senhor, naquela vírgula eu colocaria uma exclamação, de tão sublime que é essa palavra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, oh aleluia. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários. Ou seja, Davi se comparava ali como criança. Muita gente de Israel se comparava fraco, mas Deus tirou deles força para vencer batalhas. Louvado seja Deus. Para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que lembres dele? Olha para você um pouquinho.
Se você tiver coragem, dá uma pinicadinha. Eu não vou pinicar eu não, vou picar polho que dói nela, né? Sentiu uma pinicadinha? Quem é você? Quem somos nós? Para que esse Deus tão majestoso, tão grandioso, se importasse com cada um de nós. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Contudo, preste atenção, porque agora Ele coloca Jesus e nós no mesmo nível. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Oh, glória! Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Olha só, eu quero que você preste atenção nisso. Vai. As aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Aleluia. Oh, glória. Não acabou não, né? Tem mais. Acabou. Eu achei que tinha mais um, acredita? Senhor, em nome de Jesus, eu venho a Ti, ó Pai, para suplicar o Teu favor e o favor do Teu Espírito Santo nesse momento. Sei que hoje, Senhor, é um dia muito especial para Ti, por ver essa igreja reunida em o Teu nome, em o nome de Jesus, reunida para louvar-Te e engrandecer-Te, ó Senhor, e aprender no Teu santo templo a Tua palavra. E agora, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus santo e eterno, que tudo que nós lemos agora, ó Senhor, possa penetrar em nosso coração. Senhor, que possamos, Senhor amado, ó Deus querido, ouvir, ó Senhor, aprender de forma coletiva, como eu tenho dito, mas entender de forma, meu Deus, pessoal, no singular, em casa, sozinho, meditando na sua palavra. Senhor, porque quando estamos sozinhos é o momento que temos a oportunidade de clamar a Ti de forma íntima e dizer: Senhor, ensina-me, ajuda-me a entender a Tua palavra, ajuda-me, Senhor, a buscar com afinco a Tua palavra para entender. Senhor, e ainda se houver pessoas dispostas a ruminar o que lemos aqui hoje ao chegar em casa, se tiver pessoas dispostas a ruminar a Tua palavra, Senhor, quando estiverem sozinhos, Senhor, ensina a elas, oh Senhor, que elas possam entender, compreender quão profundo é esse salmo. Papai querido, que eleva a Tua grandeza, que fala da Tua grandeza. E hoje aqui, Senhor, queremos compartilhar isso com a Tua igreja. Oh Espírito Santo, e sem a Tua ajuda não tem jeito de fazermos isso. Sem a Tua ajuda é impossível fazermos isso. Mas com a Tua ajuda, Espírito Santo, eu sei que eu posso falar e a igreja pode entender. Por isso, tudo isso eu Te peço para a glória de Deus Pai e Deus Filho, orando sempre em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Digam graças a Deus. Aleluia. Eu quero começar fazendo perguntas e quero que você preste atenção. Na realidade, uma pergunta: qual é ou qual foi o motivo que tirou você da sua casa hoje para estar aqui? Qual foi a razão? Qual foi a razão pela qual você decidiu estar aqui nessa noite? Seja sincero com você mesmo. Seja real. Realmente o que trouxe você aqui hoje? Se nós pararmos para observar o que foi que nos trouxe aqui hoje, pode ser que entre nós tenham pessoas assim: eu vou porque eu preciso de uma bênção, eu vou porque eu preciso de uma resposta de Deus, eu vou porque eu quero alcançar um milagre. Pode ser que tem pessoas que pensem dessa forma ou de diversas outras formas. Amém, amados? Eu vou dizer que todas essas intenções são válidas, sem problema. Mas o primeiro sentimento que deveria estar aqui dentro de nós: Senhor,
independentemente se o Senhor vai falar comigo, se o Senhor vai me curar ou se o Senhor não vai curar, eu quero te adorar. Eu quero prestar a ti um culto. Eu quero prestar para ti, Senhor, minha reverência. Eu quero prestar para ti, Senhor, todo o meu culto e reverência, e temor e tremor a ti. Porque veja bem, amados, você pode ficar aí me ouvindo e não aprender nada. Sim ou não? Você pode ficar aí me ouvindo e não vai aprender nada. Se o teu coração não for voluntário para aprender, submisso a Deus, reverente à sua santidade, você não vai aprender nada. E vai vir culto após culto, sempre interessado em algo. E Deus quer te oferecer não algo, Ele quer te dar o tudo. Amém, amados? Deus não quer te oferecer algo, Ele quer te dar o tudo. Então note, se eu estou em Deus e Ele está em mim, o próprio Senhor Jesus já nos garante que é para pedir o que quisermos e nos será feito, nos será entregue. Mas em qual condição mesmo? Se eu estiver nele e Ele estiver em... Amém, amado? E muitas vezes a gente percebe que dentro da igreja nem todos estão em Cristo, pelos seus comportamentos, pelas suas distrações. Então, pastor, só por conta disso eu não estou em Cristo. Não, não está. Nesse momento você não está. Pode estar em outro momento, mas aqui é o melhor lugar para você estar em Cristo. Sim ou não? Porque aqui, se aqui a gente não consegue desenvolver uma atenção real, uma submissão real, não consegue se curvar diante da santidade e do poderio desse Deus que nós estamos falando dele aqui. Você acha que em casa a gente consegue? É difícil. Uma criança, ela pode aprender em casa, ela pode ser alfabetizada em casa, dependendo dos pais, sim ou não? Mas os pormenores, ela vai aprender na onde? Na escola, sim ou não? Porque se não fosse assim, embora que é lei, né? Mas se não fosse assim, os pais ensinariam seus filhos em casa. Mas aqui quem tem um domínio sobre ciência? Toda a história, alguém tem um domínio? Então a gente consegue fazer o que? O mínimo, sim ou não? Para um filho em casa. Porque em casa geralmente a gente educa nossos filhos. Na escola eles aprendem. Amém, amados? Em casa a gente educa falando para eles o que é certo, o que é errado, formando neles caráter. Mas lá fora, lá na escola, é que eles vão aprender sobre ciência, matemática, eles vão aprender sobre muitas coisas, sobre química, vão aprender. Coisa que nós não temos capacidade de ensiná-los. Portanto, eu quero dizer algo para vocês, não se ofenda. Eu sei que vocês são capazes, mas às vezes a preguiça, o relaxo não permite, ou o tempo que vocês têm lá não permite. Amém, amados? De vocês aprenderem sozinhos. Por isso esse momento aqui é muito importante. Vocês me ouvirem para aprenderem. Primeira coisa, vocês têm que ser reverente a Deus. Amém, amados? Poxa, pastor, eu achei que seria um culto de milagre. É culto de família, é culto de milagre, é culto de cura, é culto de libertação. Depende de você. Depende de como você encara todas as situações. Depende de como você encara o que eu falo para você. Amém, amados? Porque se você entende que se você for submisso, você vai se render a Deus, então o seu milagre vai chegar. Sim ou não? Se você entende que você precisa reverenciar a Deus e adorá-lo na beleza da tua santidade, automaticamente o que você precisa vai vir. Ao menos uma bênção você terá. Amém? Amém, queridos? Sem precisar você pedir especificamente para Deus. Sabe por quê? Porque Ele já conhece todas as suas necessidades. Louvado seja Deus. Então, se Ele conhece as minhas, as nossas necessidades, então quando eu estou adorando, a palavra vai dizer algo tremendo que às vezes passa desapercebido por nós. Que Deus trabalha por aquele que nele espera e confia. Amém, amados? Eu acho que era para todos vocês ter respondido essa parte final. Que Deus trabalha por aqueles que nele esperam e confiam. Escuta, se eu estou aqui essa noite, primeiro é porque eu confio que existe um só Deus digno de honra e de todo louvor, de toda adoração e de toda glória. Amém, amado?
Se eu estou aqui nessa noite, eu já preciso reverenciar esse nome, me curvar, me dobrar na presença dele. Oh, querido, não talvez de corpo, porque muitas vezes fazemos gesto, mas aqui dentro está duro. Somos indisciplinados. Então, quando nós olhamos para um texto desse aqui, meu Deus do céu, olha isso, querido. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. A tua glória está onde? Sim ou não? Porque existe a glória do homem, existe a glória do animal, existe a glória do tempo, existe a glória da flor, tudo tem uma glória. A sua glória é humana, terrena, passageira e falível. A glória de Deus é assim? Puxa vida, eu conheci pessoas que reverenciam o seu corpo. Isso também não é errado. Quando você se admira, quando você fala, estou legal, estou joia, mas não precisa idolatrar você mesmo. Mas se você não for sua própria fã, quem vai ser? Vocês concordam? Se você não for sua fã, quem vai ser? Você é seu fã? Sim ou não? Eu estou usando uma palavra trocada, porque se eu falar assim, você se ama? Você se ama? Quem se ama aqui? Mas não existe um ditado popular, quem ama cuida? Mas esse ditado é só popular ou é bíblico? Ele é bíblico. Porque Deus ama a todos nós e Ele cuida de nós. Quem ama? Agora, esse amor precisa ser recíproco, sim ou não? Deus te ama. E se hoje Ele se manifestasse diante de você como uma pessoa normal, para você não saber que era Ele, e Ele perguntar para você, você ama a Deus acima de todas as coisas? Não levanta a mão sem pensar não, sabe? Se ama a Deus acima de todas as coisas, é uma hora que a gente para pensar, sim ou não? Porque às vezes nós temos tantos deuses no nosso coração, e eles podem ser até nós mesmos. Temos o nosso filho em primeiro lugar, nós temos o nosso marido, a esposa em primeiro lugar, temos outras coisas em outro lugar, ou melhor, no lugar de Deus. E quando nós olhamos para isso, Deus fala assim que nada pode ocupar o nosso coração em primeiro lugar a não ser Ele. Coloca João 3,16 para mim. Mas só espera um pouquinho, eu te dar o sinal. Quem lembra o que está escrito lá? Fale. Deus amou o? Não, o mundo. Que todo que nele crê não pereça. Deus, eu sei que se embaraça mesmo. Diante da galera a gente embaraça, não tem jeito. Porque Deus amou seu Filho unigênito. É assim que está escrito? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não... Amor incomparável, sim ou não? Amor incomparável. Mas Deus espera no mínimo, Adailton, que eu seja recíproco. Senta aqui, minha irmãzinha, ó. Senta ali. Tem 3 cadeiras ali. Vai ali. Pode passar por aqui, se você quiser. Lá, ó. Paz. Deus abençoe. Chegou uma olhadinha. Paz. Deus abençoe. Vai lá. Deus, Ele amou o mundo, mas se você for estudar um pouquinho do cosmos, se você for estudar um pouquinho dos mundos, do espaço, você vai ver que o nosso mundo não é único. Então, quando Deus está falando que amou o mundo, é esse aqui, terreno, amém? Físico, amém, amados? Onde Ele colocou o ser humano
de qualquer jeito para habitar a terra. Não, não, querido. Ele colocou o ser humano aqui para dominar a terra. Oh, aleluia. Mas ele não fez também o ser humano de qualquer coisa ou de qualquer jeito. Eu imagino Deus selecionando o barro, eu imagino Deus selecionando com todas as propriedades daquele barro que ele queria. É o ferro, é o zinco, é o fósforo, ele tem tudo. O nosso corpo não tem isso. Então Deus forma de uma forma perfeita e sopra nesse boneco de barro o fôlego de vida. E quando o homem recebe em seu corpo todos os órgãos com apenas um sopro, Deus fala agora sim, esse aí, ó, alma vivente, criado à nossa imagem e à nossa semelhança, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Então não foi de qualquer maneira. Deus criou o ser humano para governar aquilo que ele tinha criado. Oh, aleluia. E você precisa entender que nesse período em que Deus cria o homem, Satanás já havia desabado sobre a terra. Amém, amados? Quando a ciência começa a especular e fala assim, que a terra tem 1 bilhão de anos, tem hora que eu acredito. Porque Deus não tem conta de dias, ou tem? Deus não foi criado, foi? Ele é incriado. Agora, de onde veio Deus? Eu só sei apresentar Deuteronômio 29 para você nessa hora. Só isso que eu sei apresentar. Deuteronômio 29. Amém, amados? Por que eu só sei apresentar esse? Porque as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Oh, glória a Deus! Então o que ele quis revelar, ele revelou, e o que ele não quis, pronto, não revelou, ele é supremo. Amém, amados? Então quando eu paro para imaginar a grandeza de Deus, a perfeição com que ele nos criou e nos deu domínio, oh aleluia, e nós perdemos esse domínio ainda lá no Éden. Escuta, querido, eu acredito que havia terra. Eu e Rafael conversando a esse respeito, que é uma questão da irmã. Eu vejo a terra linda, perfeita, maravilhosa, antes da criação do homem, porque a Bíblia diz que Lúcifer passeava aqui embaixo, em meio a pedras afogueadas, em meio de pedras cheias de brilho, cheia de glória. Ele também tinha glória, e daqui ele regia ou ensaiava os anjos para subir e adorar a Deus no seu tempo, na sua glória, aleluia. E ele subia junto, porque ele era o maestro, ele prostrava-se diante de Deus, ele adorava diante de Deus, até que o coração dele se encheu de orgulho. Ele mesmo se olhou e se amou de tal maneira que ele falou assim: Deus não pode estar ali não, quem tinha que estar ali sou eu. Talvez você já teve um pensamento, um sentimento desse em relação a um trabalho, em relação a um amigo, em relação a alguma posição que alguém ocupou antes de você. E talvez você falou assim: nossa, não sei como que ele conseguiu, o que ela conseguiu, era eu que tinha que estar lá. Isso aí tinha que ser para mim e não para ele. Talvez alguém já teve esse pensamento egoísta, e esse pensamento não vem de Deus, ou vem? Não, o pensamento de Deus é altruísta. O pensamento de Deus é aquele pensamento que ele prefere dar do que tirar de alguém. Amém, amados? Ele quer ajudar, ele quer entregar, e ele entregou todo esse governo na terra para Satanás ou para Lúcifer, anjo de luz, isso quer dizer, para que aqui regesse tudo para subir a glória. Mas ele pisa na bola, e quando chega lá, ele quer fazer o mutim, e consegue fazer, porque ele tira a terça parte. Terça parte não é 30%, é? É um pouquinho mais, não é? Então, se você tem 100, você pega 30%, deu quanto? Deu 30, sim ou não?
Se você pegar 30, 30, 30, deu quanto? 90, faltou alguma coisa. Então a terça parte de qualquer conta, e pega essa aqui, se você for receber algum acerto, o pessoal vai falar assim, vou te pagar 1/3, tá bom? Tá bom, glória a Deus. Aí o cara te dá 30%, está tirando 3,3 de você. 3,3, 3, 3, 3, 3, um monte de 3 ainda. Você não é? Você não sabia? Você não sabia. Então, queridos, preste atenção. Quando ele convence a terça parte do céu, não é pouca coisa, sendo que a própria Bíblia vai dizer que são miríades e miríades de anjos que adoram o Senhor. Imagina quantos que não caíram. Imagina quantos que não se tornaram demônios. Imagina quantos não estão aqui em Cacilândia atormentando pessoas. Quantos deles não estão espalhados no mundo atormentando pessoas, tirando vida de pessoas, fazendo com que pessoas se matem, fazendo com que pessoas sejam miseráveis, doentes e pobres. Miserável não é só a pobreza. Amém, amados? Uma pessoa ela pode ser miserável no seu gênero. Uma pessoa pode ser miserável quando ela cobiça tudo para si. Ela já tem muito, mas ela não abre mão de nada. Escuta, queridos, eu estou querendo ensinar você aqui hoje a se entregar de uma forma para Deus, que não haja mais barreira entre você e Deus, que você possa pelo menos 2, 3% corresponder ao amor que Ele manifestou a você, a nós como seres humanos. E quando eu leio esse salmo, volta lá por favor, quando eu volto nesse salmo, quando a gente pega esse salmo, coloca no verso 2, Salmo 8, 2, preste atenção. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, tu tiraste força. O Senhor fez alguma coisa maravilhosa por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Escuta isso. Você já pensou um povo de Israel que não era ainda preparado para muita luta, para muita guerra, porque faltava-lhe ferro, faltava-lhe ferramentas? E Deus olhar para o clamor deles e falar, faça isso, isso, isso. Você vai ver o que eu vou fazer aí. Em outras partes é assim, essa peleja não é tua, ela é minha. Fica quieto, vai dormir um pouquinho enquanto eu pelejo, ô glória. No outro dia cedo você vê 150 mil soldados mortos. Aí Deus fala assim, agora você pega só o ouro e a prata. Ah, não, errei. Pega o ouro e a prata e o gado, divida entre vocês tudo que eles têm aí. Porque quando ia para a guerra, levava ovelha, levava gado. Por quê? Porque a guerra levava muito tempo. Precisava ter dinheiro para negociar e mandar comprar. O gado servia para alimentar, o leite e tudo mais. Amém, amados? E Deus fala assim, olha aí, está vendo o que eu fiz? Tiveram que batalhar? Não, Senhor. De quem é a guerra? É tua, Senhor. Quem venceu a guerra? O Senhor venceu a guerra. Então calai-vos diante da minha presença. Ou seja, se humilhai, se render diante da presença de Deus. Não importa a situação que você esteja passando, quão terrível é o momento que talvez você possa estar passando, confia no Senhor. Amém, amados? Porque quando nós confiamos e entendemos que ainda que Satanás caiu, a terra virou um caos, virou essa bagunça toda, ela ficou submersa. Agora o Espírito Santo vem e manda essa terra sair do meio das águas, e ela flutua, oh glória a Deus, ela flutua, bendito seja o nome de Jesus. Daí por diante Deus começa uma formação diferente, porque então aqui habitava quem? Anjos. Agora não vai habitar mais anjos, mas Deus faz alguém do pó da terra, para provar para Satanás que plano de Deus não se interfere nele, que plano de Deus não pode ser frustrado, que plano de Deus não pode ser barrado. A palavra de Deus diz que ele opera e ninguém pode impedir. Quando ele opera, louvado seja Deus, aleluia. E Deus cria o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, dá a ele o poder de governo, e ele entrega, assim como os anjos foram enganados. O primeiro casal também foi. Veja o poder de persuasão de Satanás.
Diga comigo, persuasão é forte. Quem tem, tem domínio. Eu vou desligar um pouquinho. Quem trabalha aqui, quem responde às orações aqui é Deus. Persuasão, ela é boa, e quem tem, tem domínio, sim ou não? Porém, eu não trabalho com persuasão, eu trabalho com fé. Eu quero instigar em você fé, eu quero acordar dentro de você fé, eu quero despertar dentro de você fé, porque a fé te traz liberdade. Por quê? Porque só tem fé quem conhece, sim ou não? Só tem fé quem conhece, e quem conhece tem poder, porque o poder está na mão de quem tem conhecimento. Louvado seja Deus. E se você não tem conhecimento, é necessário você buscar. Louvado seja o Senhor. E quando eu busco, eu começo a entender que tudo que aconteceu no princípio também foi permissão de Deus. Para quê? Hoje, através de nós, se manifeste o poder da glória dele, através das nossas vidas, colocando até mesmo Lúcifer, que enganou anjos, debaixo dos pés da igreja. Louvado seja Deus, aleluia, oh glória. Então não temos poder de persuasão, temos poder de fé. Amém? Oh glória. E aqui, queridos, eu quero fazer mais uma reflexãozinha com você. O que de fato tem trazido você a esse lugar? Suas necessidades, vou repetir, se forem elas ainda é válido, mas não fique por conta só das tuas necessidades. Quando a gente... Isso aqui é legal, porque Deus é que fala sobre isso. Quando a gente começa um relacionamento com uma pessoa, claro, do sexo oposto, começa-se um bate-papo, começa a pegadinha na mão, começa um cheirinho no cangote, daqui a pouco tem um beijo. Isso tudo pode acontecer no mesmo dia. Daqui a pouco tem a atração física mais aflorada. Daqui a pouco vem uma paixão, daqui a pouco vem amor. E quando vem amor, você deita na cama, teu primeiro pensamento não vai nem para o serviço do outro dia. Se você ainda não casou, o teu primeiro pensamento vai na pessoa que você ama. Tinha um dia que eu queria sair da cama, de noite, madrugada, só para ver aquela pequenininha lá. Vocês podem rir, não é pecado. E se um dia você tiver a oportunidade de conhecer o bairro onde eu morava e onde ela morava, era 4 quilômetros só de areia, igual a gente pega aqui. Eu ia de bicicleta, faltando um pedal ainda, só tinha um ferrinho, aqui, ali. Toda quarta, eu não via a hora de chegar a quarta-feira. Um dia eu estou me arrumando lá, a mãe falou assim: onde você vai, menino? Eu falei: vou ver a Celina. Disse: não, mas hoje é terça-feira. Falei: puxa vida, mãe, terça-feira? Eu vou assim mesmo, porque se o patrão não deixar, ela morava com uma senhorinha de idade, o patrão também. Eu falei: se eles não deixarem eu ver, eu volto. Mas você vai até lá enfrentar toda essa escuridão. Era mata cerrada do meu lado esquerdo e aqui do lado direito um cerrado. É perigoso. Falei: não, mas ele não tem onça não. E eu ia, só para ver ela. Vocês estão me entendendo? Agora,
Pedro vai dizer que se eu amar vocês só porque eu vejo, eu sou tolo. Porque eu preciso amar a Deus acima de vocês, ainda que eu não o veja. Eu preciso amar Deus acima da pastora, acima de meus filhos, acima dos meus netos, do bisneto que está para chegar. Eu preciso amar a Deus acima de tudo isso. Porque somente assim eu me torno digno, oh aleluia, de ser aceito por Ele. Sabe por quê? Porque quando eu amo Deus acima de todas as coisas, eu estou dizendo, eu aceito o sacrifício de Jesus em meu favor. Eu aceito o sacrifício de Jesus em meu favor, louvado seja Deus. Porque até então, se eu não amar a Deus acima de tudo, eu estou fora da palavra que Jesus disse. Aquele que vier a mim, aquele que quiser vir após mim, negue tudo. Negue seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos. Ele não está mandando você pedir divórcio. Ele está dizendo, venha, venha, porque de lá eu cuido. Se você vir, eu cuido lá. Amém, amados? Se você não se preocupar, não tiver medo, você vir a mim, pode deixar, você e tua casa será salvo. Louvado seja Deus. E foi isso que eu vivi na minha história, e vi que dá certo. Por isso a gente ensina, e a gente vai ensinando pessoas, e pessoas começam a praticar tais coisas, e começamos a ver luta no começo, combate cerrado no começo, mas logo logo a gente vê o que? A conversão da família. Amém, amados? Então tem hora que eu paro para pensar, eu acho errado a gente fazer uma pergunta aqui na igreja, e eu que faço geralmente: quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu acho que eu preciso mudar esse conceito de aceitar Jesus. Eu preciso fazer a pergunta assim, ó, escuta aí. Quem quer negar a si mesmo? Quem quer negar a si mesmo para servir a Jesus? Acho que essa pergunta seria mais exata. Quem quer negar a si mesmo? Aí se eu perguntar aqui hoje para vocês, não levante a mão, por favor. Você já negou tudo por amor a Cristo? Talvez não. Estou dizendo talvez, tá bom, gente? Estou colocando julgo em cima de ninguém. Isso é só reflexão para nós sabermos em que nível estamos da nossa fé e amor por Jesus. Você já negou tudo por amor a Ele? Então quando, talvez você fale, nossa, de novo, mas quando eu olho para minha esposa e lembro de algumas coisas que ela disse para mim, casado, não, Celina, não vai dar certo esse negócio. Você vai me amarrar aqui? Não. Você vai fechar os portões para eu não sair? Não. Você vai me bater? Não. E mesmo se você me batesse, eu ia para a igreja e eu preciso buscar Deus. Se você não vai me amarrar, se você não vai fechar tudo, então você não vai me segurar para ir. Claro que não, eu só não quero que você vá para a igreja. Estou achando que você está tendo caso com o pastor, quando não é com algum obreiro lá. Eu vou te pegar, você vai ver. Eu acusava ela de estar indo muito para a igreja, porque estava tendo caso com o pastor. Ela falava assim, vai ser a minha maior alegria o dia que você chegar lá. Pode chegar de surpresa. Vai lá me espionar. Inteligente, né? Queria que eu fosse. Eu não vou, mas eu vou ficar sabendo. Até o dia que ela falou, Celina, eu te amo tanto, de uma forma tão estranha, que chega a doer dentro de mim. Mas nem esse amor que eu sinto por você vai me fazer parar de seguir a Jesus. Isso é negar tudo, sim ou não? Isso é negar tudo. E ela negou. Se você não quiser que eu viva mais com você, eu vou embora. E levo meus filhos junto. Porque Deus me deu 2 braços, 2 pernas, inteligência. Eu trabalho e sei que vou cuidar deles. Você sabe que não é isso que eu quero. Eu só não quero que você vá na igreja. Ela falou assim, não vai ter jeito. Porque depois que eu conheci Jesus, eu me apaixonei por Ele. E se tem alguém que eu amo mais do que você, é Ele. Querido, não deixe problema no seu casamento separar você de Deus.
Não deixe problemas na sua vida financeira te separar de Deus. Não deixe problemas com saúde, aí piorou, te separar de Deus. Não deixa as circunstâncias da vida, propostas indecentes, te separar de Deus. Se você amar a Deus acima de tudo e de todos, você vai dizer sempre um não, bem grandão, para as propostas de Satanás. Agora eu fecho um assuntozinho que eu comecei a falar lá atrás. 1º de abril, dia da amém. Então o cara procurou alguém inteligente para estabelecer um dia para tirar ou roubar de nós o que? As bênçãos. E eu pergunto para você, você crê que Deus tem proposta para você e que começará a cumprir a partir desse mês na sua vida, onde tudo se abre, oh aleluia, para que as bênçãos de Deus cheguem na nossa vida? Você crê nisso, querido? Então não deixe nada tirar você do foco. Então não deixe nada tirar você daquilo que Deus já colocou em teu coração. Você já pensou terça-feira tiver um toró desse aqui? Muitos que fizeram o voto de estar, pode ser que não venha. Então, na realidade, o que ela colocou, Deus, não estou antecipando. Eu estou colocando como uma comparação. Então, nada daquilo que foi colocado para Deus como prioridade, no fundo não é prioridade. O que você colocou como prioridade? Se a tua prioridade não for primeiro, buscar a Deus em primeiro lugar, de todo o teu estilo, sabe aquele jeitão teu, de você gritar, oh Deus, me socorre, oh Deus, o Senhor tem misericórdia de mim. Outro vai, oh Deus, eu não quero viver nessa derrota não, eu quero a vitória. E tem gente de todo jeito, eu não tenho. Não importa o teu estilo, o importante é que você não desista de buscar, de fuja do teu alvo jamais. Não fuja, o importante é que você esteja do teu estilo buscando o Senhor, o nosso Senhor. Aleluia. Coloca Salmo 100 para mim que eu preciso ir ali um pouquinho no Salmo 100. Já já eu volto, se der tempo. Celebrai com júbilo ao Senhor. O que é júbilo? O que é júbilo? Fala comigo, alegria. Diga de novo, alegria. Celebrai com alegria ao Senhor todos os moradores da terra. Bora. Serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com o quê? É todo dia que dá para chegar na presença dEle cantando? Vai ter dia que você vai até chorando. Sim ou não? Vai ter dia que você vai estar com o seu joelhinho lá dobrado e chorando. Fala, Senhor, a tua palavra manda eu me apresentar para o Senhor cantando, mas hoje não está dando certo esse negócio não. Então é melhor você derramar suas lágrimas para Ele, porque Ele te entende. Recolhe as tuas lágrimas, porque a hora que você levantar dali, aí sim você vai cantar. Amém, amado? Porque Ele vai te renovar na oração. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Oh, aleluia. Sabei que o Senhor é Deus. Muita gente sabe que Deus é Deus, sabe aonde? Da boca para... Meu Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Olha para o irmão do teu lado e fala assim, foi Ele que te escolheu. Espere aí. Quer dizer que nós tivemos esse privilégio de sermos selecionados. Bom, pastor, então Deus faz acepção de pessoas. Não. Todos têm o direito de serem salvos. Todos Deus toca, mas são poucos que ouvem e veem. Amém, amados? Agora, se você veio, é aqui que começa a seleção. Não é antes. Amém, amados? Vai 300 numa vaga de uma empresa, 300 para uma vaga. Vai ser escolhido um só, sim ou não? Tem 299 vagas, foi 300, tem um sobrando. Alguém vai sobrar. Por quê?
Porque naquele momento é pelo mérito. Só que aqui é pela graça. Não é mérito seu, aqui é pela. Mas então como é que Deus seleciona, pastor? Porque Ele sonda o coração. Louvado seja Deus. E quando Ele vê o seu coração quebrantado, Ele já começa a botar um foguinho lá dentro. Tipo começando a acender o fogo, sabe? Aí o Espírito Santo vem assoprando todo dia um pouquinho. E se você não deixar apagar aquele foguinho que começou, logo você vai estar 100% separado, ou seja, escolhido pelo autor da sua vida. Louvado seja Deus. Mas se logo na primeira luta eu desisto, a opção é minha, a escolha é minha. Amém, amados? Portanto, se eu desisto, eu não serei selecionado. Vou te dar um exemplo simples, bem simples. Cadê o Edson? Foi embora? Ah, está ali em pé ali. O Jim saiu da fazenda, foi trabalhar na usina. Foi selecionado. Tinha algumas pessoas também na vaga, não foi? Ele foi selecionado, começou a trabalhar lá. Escuta, ele se esforçou para ir lá, sim ou não? Teve que ir lá pegar, fazer currículo, levar não sei aonde e tal, foi fazer exame médico e tal. Fez um monte de coisa para que depois fosse aprovado no emprego. Sim ou não? Agora ele tem que pegar ônibus aqui amanhã, 3h30. 3 horas. 3 da manhã ele tem que estar pegando ônibus. Aí ele começa lá para todo mundo. Onde já se viu pegar ônibus 3 horas da manhã, debaixo de chuva. Onde já se viu chegar aqui, tomar um café rápido para começar a ir para a roça lá trabalhar e ganhar 3 contos por mês. Ah, não sei o que. Ah, rapaz, espera aí. Ele lutou para entrar e agora está fazendo de tudo para... Tem muita gente desse jeito na igreja. Começa empolgado, daqui a pouco fala, nossa, meu Deus do céu, a luta está grande. Nossa, se eu soubesse que era desse jeito, não tinha nem vindo para a igreja. Aí você já vai chegar no outro irmão, escuta isso, porque vai chegar alguém em você, você pode ter certeza. Nossa, irmão, quanto tempo você está na igreja? 10 anos já, Patrícia? 10 anos? Como é que você aguenta, hein, Patrícia? Está doido? Oh, eu estou pensando numa festinha ali, vamos lá comigo? Sim ou não? Acontece ou não? Ele não está se dando bem porque não abre o coração para Deus, mas ele não quer ir sozinho, quer levar alguém com ele. Porque o Satanás é assim, ele não quer se lascar sozinho no inferno, ele quer levar todos quantos desistem da fé em Cristo Jesus. Entenderam isso ou não? Meu Deus do céu, meu Pai amado, bora lá para o 5, por favor. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia. Opta por esconder-se debaixo da misericórdia de Deus. Opta por ser fiel a Ele até o final, porque a bondade dEle, a misericórdia dEle não acabou ali atrás, porque você começou na tua prova, não. A misericórdia do Senhor está sobre a tua vida, ainda agora, em nome de Jesus. Amém, amados, glória a Deus. Entendeu isso ou não? Não desista da sua fé, pelo amor de Deus, por favor. Oh, glória a Deus. Oh, meu Pai amado. Salmo 50, por favor, verso 22. Eu vou ter que parar por aqui. Verso 22. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça o que, irmãos? Mas Deus não é amor? Deus não é bom? Ouve, pois, isso, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem? Não precisa ir na igreja, não precisa. Vai nessa.
vai nas ondas dos outros, porque ele vai espedaçar você. 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Oh, glória! Aleluia! Pode aplaudir se você quiser. Aleluia! Então escuta, se a tua primeira intenção não for vir a esse lugar para honrar e adorar, engrandecer a Deus, você já está no caminho errado. Você já está no caminho errado. Amém, amados? Porque a primeira intenção nossa é estar. Quem aqui já sentiu aquele dia, por exemplo, segunda-feira? Você começa a falar assim, segunda-feira, meu Deus do céu, amanhã, ainda tem que esperar até amanhã à noite para ir para o culto ainda. Quem já teve esse sentimento de sede de estar no culto aqui? Alguém aqui já teve? Você vê que é a minoria? É. Queridos, eu não consigo, sinceramente, diante de Deus. Eu poderia ligar para o pastor Nil, para a Nil, ou missionária Lanús, quando está nativa, se Deus quiser, semana que vem ela está já recuperada da cirurgia dela. Poderia ligar, eu estou meio quebrado hoje. Se virem para mim, pastor Nil. Eu poderia fazer isso ou não? Mas por que eu não faço? É porque eu sou pastor? Não, porque antes de ser pastor eu sou adorador. Isso queima em mim. Um dia eu desse conversando com o pastor Nil, falou assim, rapaz, quebrado. A hora que eu tomei banho, deu esticado na minha cama, eu queria abraçar meu travesseiro e ficar lá, pastor. Mas a hora que eu comecei a pensar no culto, a hora que eu comecei a pensar nos glórias, a hora que eu comecei a pensar na palavra, eu vim embora para o culto. Foi isso ou não foi? Aí depois você vê tais pessoas aqui, ó, galgando o grau, ou subindo os degraus da vitória, de curas, de milagre, prosperidade. Como pode? Diga comigo, inteireza de coração. Diga de novo, inteireza de coração. Ou seja, é um coração completo sendo dominado por Deus. Aleluia. Amém. E se não houve, aquela semana faltou, já lascou tudo, não é? Não foi você que falou para mim? Não, é verdade. Você que falou para mim que tinha que faltar um culto desse aí, por conta de uma situação. Você falou, pastor do céu, mas fiquei num vazio. Não é? Falta ou não falta? É o equilíbrio. Amém, amados? Agora, se a gente observar isso, então o que a gente faz? Nós temos que fazer a escolha. Quem quer ser despedaçado aqui, quebrado, lascado todo? Então não é melhor vir à casa de Deus e tendo no coração em primeiro lugar a adoração que temos que entregar a Ele? Ah, pastor, mas sabe por que eu não solto a minha voz? Porque o irmão está aqui do meu lado, vou comprar uma cadeira só para você. Já que nós não temos cadeira no altar, vou botar a pessoa lá no altar, né? Eu não solto a minha voz porque o irmão está aqui do meu lado. Você está sendo negligente com Deus. A Poliana, quando começou aqui na igreja, ela começava a cantar aqui. Eu falava, ai Jesus, tomara que vire alguma coisa, meu Pai. Oh, aleluia. Você lembra, né? Tomara que vire alguma coisa, Jesus. Oh, meu Pai. Olha que bênção que é hoje. Alguém criticou ela? Criticou. Ela desistiu? Não. Porque ela sabia que ela queria adorar. E quando ela descobriu o que ela queria, Deus honrou a vida dela. Louvado seja Deus. Amém, amados? Não desista por causa de pessoas. Não desista por causa de problemas. Não desista na realidade por causa de nada. Eu quero encerrar com o Salmo 51, por favor.
Nós não temos culpa se choveu, foi benção, então também por conta disso não vou esticar aqui o tempo. O Jim falou que não tem problema, pode ser até às 3 não, até 15 para as 3, que ele já sai daqui para o serviço. Você pega o ônibus que hora? 6 horas. Acorda 4h14 para fazer exercício. Olha, ele ora primeiro para depois fazer exercício. Aí depois você vê um negão desse sarado assim, você fala assim, mas por que será que come e não engorda? Vai ver o processo, né? Glória a Deus. O verso 17, não vou nem querer ler, sei que você já conhece. Os sacrifícios para Deus é o que, irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... espírito quebrantado. Vamos lá. A um coração, vai, me ajuda. Não, então vamos de novo, agora todo mundo junto. Lá no comecinho, 1, 2, 3 e... os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus. Fica aí todo marrento que a tua família vai sofrer, teu casamento vai para baixo, tuas finanças vão padecer. Fica aí com o coraçãozão endurecido e não se entrega para Deus de corpo, alma e espírito. Como assim corpo, alma e espírito? Porque os três são do Senhor. Paulo vai dizer o seguinte, olha aqui, ó: santificai-vos no vosso corpo, na vossa alma e no vosso espírito. Ele é trino, somos trino, e temos que ser santo nas três áreas. No vosso corpo, porque o vosso corpo não é para ser exibido lá fora, com roupas mostrando 2 dedos de bunda, não é... Ixi, falei rasgado. Né? Escapou. Não é para você ficar se expondo com roupas indecentes. Já falei, quantas vezes as mulheres aqui, principalmente, que é o que mais grava, botam as calças, não é de lycra que fala, como é que chama? Que é leg, e ainda puxa até aqui na costela, parece uma meia, né? E sai na rua, vai para academia, bota uma blusinha curta mostrando, sabe, ali ó, irmão, é aquilo que eu falo, é um estado dividido em 4, meu chapa. Você vê 2 partes nítidas na frente e 2 atrás. Espera aí, querido. Quem tem um coração quebrantado, oh, aleluia, um coração contrito para Deus, sabendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que precisa ser santificado o seu corpo, a sua alma, que são o centro das suas emoções. Se as tuas emoções de lascívia, se as suas emoções de cobiça, se as suas emoções de exposição, ela ainda não foi controlada, ela está sem santidade. Olha aqui, seu corpo é templo do Espírito, a sua alma sendo as emoções. Se você ainda não conseguiu controlar isso, que um reflete no outro, então tu está lascado. Pastor, mas como é que santifica o Espírito? Como que santifica o Espírito, pastor? Eu te digo, não tem outro meio a não ser seguir os princípios: adoração, jejum e oração. Quantas vezes eu falei aqui? Adoração, tua alma e teu corpo se rende. Sim ou não? Sua alma e seu corpo se rende na adorar. Qual foi o outro que eu falei? Jejum. Ele mata os desejos da sua alma, suas cobiças. Jejum arrebenta com tudo. E aí a tua alma começa a ser santificada. E oração é o seu espírito que adora a Deus. Aleluia. É o seu espírito que adora.
Oh, glória! Enquanto você, presta atenção, porque eu acredito que muitos já passou nessa fase. Enquanto você estiver orando na sua carne, você está ali, ó Deus, tem misericórdia. Ai, meu Deus do céu, e de repente vai lá, ih, desgraçado, que ele me deu prejuízo. Isso é carne. Hã? Oh, meu Deus, perdoa, estou pensando mal daquele cara, meu Deus do céu, me perdoa. E você não sai da oração, você está ali. Oh, meu Deus, que batalha é essa? Satanás, eu te repreendo, porque eu vou vencer essa peleja, que agora a minha carne vai morrer. Porque enquanto sua carne não morrer, a sua alma não adora. E quando você percebe que você está vencendo a carne, você começa a dizer assim: Senhor, muito obrigado. Agora lágrimas começam a descer nos olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu estou aqui prostrado na tua presença. Aí começa aqueles arrepios gostosos. Aí começa, sabe, um quebrantamento e você chora. Aí daqui a pouco você já está num nível de espírito do homem para o Espírito de Deus. E agora você começa a honrar a Deus. Você começa a honrar a Deus acima de todas as coisas, no teu espírito. Oh, aleluia. E nessa hora o teu espírito te leva a interceder por aquele que agora há pouquinho você estava lembrando dele, amaldiçoando ele ainda na oração. Você lembrou de alguém e você se entristeceu. Mas agora no espírito você começa a abençoá-lo. No espírito você começa a perdoá-lo. No espírito você começa a profetizar o teu milagre. No espírito você começa a entender que a carne morreu, que as emoções estão à sua mercê, e o Espírito está no governo, e o Espírito atrai o Espírito de Deus. E quando isso acontece, oh aleluia, nada mais importa. Louvado seja Deus, aleluia, oh glória. Nada mais importa. É por isso que a gente fica lá um tempo além daquilo que você talvez está acostumado a ficar. Porque primeiro a gente mata a carne, a alma se rende em adoração. Agora tem liberdade do Espírito falar com o Espírito Santo. Agora então os três, oh aleluia, Pai, Filho e Espírito Santo, invade o teu ser. Oh aleluia. A sua carne morreu ali, a sua alma adorou com alegria, o seu espírito buscou a face de Deus e encontrou. Oh aleluia. Não tem mais. Oh aleluia, não tem coisa mais linda na vida. Porque quando o espírito se rende, oh aleluia, perdoe. Quando o Espírito se rende, tudo se resolve. Quando o Espírito se rende, tudo se encaixa. Te faço um apelo, fica de pé, por favor. Mate os seus desejos carnais. Que as suas emoções não te levem para fazer o que desagrada a Deus, mas que ela te leve para adoração e submissão. Que as suas emoções te levem para dar glória a Deus. Quando a sua carne estiver quebrada, a sua alma rendida para adoração. Então assim, e digo somente assim, que você vai experimentar as coisas grandes de Deus. Somente assim nós seremos capazes de sermos recíprocos com o amor de Deus. É um momento que nada mais importa. Às vezes o telefone vai tocar, você não vai ligar. Por aquele barulho, alguém vai tocar sua campainha, você não atende. Porque nada mais importa, não há nada mais precioso do que estar totalmente rendido aos pés do Senhor. Comece matando a sua carne com jejum. Comece matando a sua carne com jejum.
O jejum vai capacitar a sua alma a ser uma alma adoradora. E quando você sair do nível da oração, da sua alma de adoração a Deus, o seu espírito vai estar se rendendo totalmente ao Espírito Santo. E essa experiência eu convido você a ter, a desenvolver com Deus. Lembre-se, não precisa chegar terça-feira para você fazer uma hora de jejum. Ore todo dia e jejue todo dia pelo menos uma hora. Levante mais cedo, como está aqui o irmão Adailton falando. Vai para a oração. Medita um pouquinho na palavra de Deus. Depois você vai para os teus exercícios. E ainda por cima faz jejum. Você vai ver que a sua carne será quebrada. Não precisará Deus quebrar você. Você mesmo opta por se render, se quebrar na presença dEle. Queridos, nós teremos uma semana abençoada, se você crer. Mas a maioria de nós só teremos uma vida abundante, uma semana bacana, se houver rendição. Porque se não houver rendição, não tem visitação do Espírito Santo. Se não houver rendição, não tem comunhão com o Espírito Santo. Lembre-se, precisa quebrar a sua carne. Precisa levar a sua alma para adoração. Não para os doramas da vida, nem para Netflix. Não chore diante de uma televisão. Chore diante do Deus que está sentado acima do globo da terra. Se humilhe para Ele. E você vai ver que muita coisa na sua vida vai se tornar mais fácil do que você pensou. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença dEle aqui. O Espírito Santo está aqui, queridos. Você tem coragem de falar para Ele: Espírito Santo, pode entrar em mim? Você tem coragem de colocar a mão no teu coração, se possível, falar assim: pode entrar, a casa é sua. Pode entrar, a casa é sua, Espírito Santo, pode entrar. Talvez você vai adicionar alguns pedidos mais, tipo: me ajuda a mudar, ajuda-me a ser melhor, ajuda-me a ser adorador. Talvez ainda você vai adicionar: Espírito, ajuda-me a ser mais concentrado na hora do culto, não deixar nada me distrair e ninguém me distrair. Pois se nessa noite você começou a entender que tudo que Deus quer de nós é a nossa rendição a Ele, ao seu Espírito, então você não vai sair daqui a mesma pessoa. Você não vai agir mais como uma pessoa comum, porque nós somos incomum. Nós somos do céu. Os comuns vivem do jeito que a carne deseja, mas aqueles que são chamados, separados, vivem do jeito que Deus ordena. E ama fazer isso. Não faz por medo do inferno, não. Não faz por medo de ser condenado ou todo quebrado, não. Quem se rende é porque entendeu que Deus amou o mundo de tal maneira. Quem se rende é porque entendeu que um inocente morreu em nosso lugar. Quem se rende é porque entendeu que não dá para viver sem o Espírito Santo. Quem se rende é porque entendeu. Oh, aleluia. Que Deus quer morar dentro de cada um de nós. Quem se rende é porque entendeu que o Espírito Santo está batendo, querendo entrar. Oh, Senhor.
quero só dar um minutinho de silêncio para eles pensarem, enquanto eu também me achego um pouquinho mais a Ti. Eu me rendo. A Ti aqui nessa noite. Oh Espírito Santo, ajuda nas nossas fraquezas, ajuda a Tua igreja, Espírito Santo, principalmente agora que estamos chegando à reta final. Renova as forças da Tua igreja. Renova, Deus, em nome de Jesus. Renova, Pai, renova. Renova, renova. Renova, Jesus, renova. Oh, aleluia. Oh, despede-nos debaixo das Tuas mãos. Despede-nos agora, Senhor, para termos uma semana frutífera. Que a nossa casa seja um lugar de paz. Que a nossa casa seja um refúgio. Ao final do dia, que tenhamos prazer, desejo de voltar para ela. Oh, Espírito Santo, e que nos demais cultos dessa semana a Tua presença seja real, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, querido Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Oh, para a Tua glória oramos. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Baixe um pouquinho para mim esse fundo, querido. Eu só estou lembrando aqui de um refrãozinho de um louvor. Diz assim, ó:
renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, oh glória. Deixa Ele colocar um novo coração dentro de você. Deixa Ele colocar novos sentimentos dentro de você. Saia daqui determinado a se render. Renda tudo. E em tudo, adore mais. Ore mais. Cria mais intimidade. Seja recíproco. Ouça o chamado de Deus, que te chama para uma comunhão mais sólida. Oh, aleluia, que te chama para uma comunhão mais sólida, onde nada e ninguém vai tirar você da presença de Deus. Necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Não queremos, não queremos. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, Senhor, necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim, Coração, Senhor, precisa de ti. necessita ser mudado, Senhor, Necessita a todo instante. porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Hoje o culto não era para a multidão, era para você. Hoje não era para a multidão, era para você sair daqui pensando melhor, renovado. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu louvo ao Senhor nosso Deus por sua vida, por estar aqui. Agora você vai embora debaixo dessa proteção. Lembre-se, pelo amor do Senhor Jesus, seja mais grato, seja mais adorador. Aprenda a glorificar a Deus em tudo. 1 Coríntios 10:31 vai dizer: tudo que você faz, se estiver comendo, se estiver bebendo, se estiver fazendo outra coisa qualquer, seja para a glória de Deus. Então lembre-se, suas roupas, seus pensamentos precisa ser para a glória de Deus e não porque você gosta do teu estilo. O seu estilo precisa ser crucificado e os princípios de Deus ser aplicados na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Querido Deus, eu despeço a tua igreja debaixo das suas santas mãos, coberto no sangue precioso de Jesus e na direção do teu Espírito Santo, que eles possam, meu Deus, viver uma semana abençoada, regada pela sua paz, regada pela sua direção, por novas conquistas e contratos.
Ó Deus querido, assim eu declaro: onde tiver uma doença será curado, onde a tristeza quis invadir, vai dar lugar agora à alegria, porque na tua presença até a tristeza salta de alegria. Sim, meu Deus, está escrito na tua palavra, ó Deus querido, que tudo aquilo que precisamos o Senhor conhece muito bem. Então não precisamos nem dizer mais nada, a não ser obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor sobre nós. Obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Yes, oh glória.